pessoal, muito boa tarde. É uma honra estarmos aqui reunidos com vocês hoje para um momento que ele tende a ser muito significativo. Estamos aqui com a presença de Gabriela e Ana Lúcia, psicóloga e assistente social do Instituto Heleninha, e trouxemos, esse projeto, digamos assim, essa atividade de grande impacto para que vocês pudessem conhecer, visto que desenvolvem um papel essencial para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, que é o tema central aqui do nosso Conaiza, tá certo? Sejam muito bem-vindos, esperamos que vocês gostem do momento. Esse momento foi pensado com muito carinho para que realmente vocês pudessem ter um contato maior com essas atividades, com esses grupos que promovem todo esse cuidado para os nossos grupos infanto-juvenis aqui no Brasil, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum feedback, alguma pergunta, vocês podem deixar aqui no chat, tá certo? Pessoal, para iniciar o nosso momento, eu já aproveito para agradecer novamente às meninas pela participação, também pelo Luan, que intermediou o nosso contato, abraçou super bem a ideia de participar do evento. Então, novamente, muito obrigada. Pessoal, iniciando, aí, as meninas elas vão falar um pouquinho mais a fundo, mas trazendo um breve resumo, o Instituto Heleninha, ela é uma organização sem fins lucrativos e que há mais de 2 décadas, meninas, dedicam-se aí ao cuidado, ao apoio sociofamiliar a crianças e adolescentes em tratamento oncológico. Então, esse trabalho, ele assegura que muitas famílias, muitas crianças, muitos adolescentes em situação de vulnerabilidade possam manter aí o tratamento dessa doença que tende a ser muito delicada, com segurança, com acolhimento, com dignidade. Então, esse momento, eu tenho certeza que ele será muito emocionante, impactante também, e que tocará a todos nós um pouquinho, tá bom? Pessoal, agora eu quero dar as boas-vindas e deixar o espaço aí totalmente para as meninas, que elas brilhem aí, trazendo para a gente o que é o Instituto Heleninha, tragam para a gente aí a respeito da temática, que esse pré-evento também seja um convite para que vocês sintam um gostinho do que teremos aqui no Conaiza, desse olhar que queremos trazer. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vinda, Gabriela e Ana Lúcia. Obrigada. Bom, eu vou começar, eu sou a Ana, sou assistente social aqui da Heleninha, e a gente vai iniciar aí um vídeo para que vocês possam conhecer um pouquinho o Heleninha e depois a gente volta a falar mais um pouquinho. Muito prazer! Somos o Instituto Heleninha, uma instituição nova, mas que já nasce com mais de 20 anos de história. Isso porque somos a continuidade do trabalho realizado nessas últimas décadas pela paz. O nome mudou, mas nossa missão segue a mesma: levar esperança para centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Nós oferecemos transporte gratuito, seguro e confortável para crianças e adolescentes das periferias de São Paulo no trajeto de suas casas até os hospitais especializados em oncologia e depois de volta para casa novamente. Em geral, os pacientes estão debilitados pelo tratamento, com a imunidade baixa e dificuldade de locomoção. O tratamento nos hospitais do SUS é gratuito, mas o transporte não. Por isso, nossa equipe de colaboradores e voluntários percorre milhares de quilômetros pela cidade para levar os pacientes aos hospitais oncológicos com todo o conforto que eles merecem. Além do transporte, nós ainda oferecemos kits de higiene, cestas básicas, cartões de alimentação e lanches para pacientes e familiares durante o trajeto. Nossas ações já ajudaram centenas de crianças e adolescentes, mas queremos sempre mais. E para isso, contamos com o apoio incansável da nossa rede de apoiadores, colaboradores e voluntários. Faça parte você também da nossa rede e ajude o Instituto Heleninha a seguir levando esperança a centenas de crianças e adolescentes, transformando dor em amor. Vamos lá. O Instituto Heleninha, e como vocês puderam ver pelo vídeo, anteriormente ele era denominado A Paz, e estamos há 25 anos aí desenvolvendo essa iniciativa aqui no Brasil, que é pioneira, né? Então, o Instituto Heleninha, ele é pioneiro nessa atividade de locomoção, promovendo
o transporte de acesso a tratamento oncológico para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social aqui na cidade de São Paulo. A instituição oferece um serviço especializado de transporte, assegurando o deslocamento de pacientes entre suas residências e hospitais de referência, garantindo a continuidade e regularidade do tratamento. Além do transporte, o Instituto realiza ações de apoio psicossocial e socioeducacional, que contribuem para o fortalecimento emocional, a adesão ao tratamento e a ampliação das chances de cura, reafirmando seu compromisso com a promoção da saúde, da dignidade, da equidade no cuidado oncológico infanto-juvenil. Aí, vocês podem perceber que nós colocamos um mapa nesse slide, para mostrar, fazer uma amostragem mesmo das regiões que nós atendemos, porque o nosso público é um público que vem, em sua grande maioria, são oriundos das regiões periféricas de São Paulo, né? Então, são pessoas da região norte, sul, leste, oeste, e algumas crianças da região central, mas é um percentual bem pequeno, porque nosso público mesmo está na grande São Paulo, e os hospitais ficam na região central, ou seja, o nosso trabalho aqui do Heleninha é ir lá aonde o poder público não vai, onde as políticas públicas não alcançam, para trazer essas crianças para dar continuidade ao tratamento, dando a elas uma oportunidade maior de cura e uma possibilidade de vida melhor. Vou apresentar para vocês um pouquinho do Heleninha. Esse aqui, espera só um pouquinho, gente. Esse aqui é o departamento de logística, então são esses profissionais, mais os nossos motoristas. Então, a nossa logística hoje é composta por 2 profissionais de logística, são operadores de logística, que fazem não só o monitoramento via sistema, mas também conversam com as famílias, que entram em contato com as famílias, que atendem às suas especificidades, que atendem a família da melhor forma possível. Nós temos um quadro de 9 motoristas que atendem essas famílias com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação, e fazem esse trajeto diariamente para todo o tratamento que a criança precisa, ou seja, se a criança precisa ir para o hospital fazer uma terapia, se a criança precisa fazer um exame em outro hospital, sendo que não é o seu de referência também, nós fazemos esse transporte, ou seja, nós atendemos essa família num todo. Aí, no quadro, vocês podem ver os principais hospitais que nós atendemos, que é o Moça Camargo, o GRAC, o Hospital das Clínicas, Santa Casa, o Darcy Vargas, o Itaci. Nós também atendemos algumas pacientes, a gente também leva algumas crianças e adolescentes para o Lúcio Montoro, que é para fazer reabilitação. Existem outras clínicas que atendem as nossas crianças que não estão nesse quadro, mas que também fazem parte da nossa rota de trajeto de atendimento às crianças. Vou falar um pouquinho dos nossos serviços, tá? Número 1 é o transporte humanizado. 2, segurança alimentar. 3, higiene básica. 4, lazer e cultura. 5, orientação socioeducativa. 6, acompanhamento psicológico. E 7, geração de renda. Todo esse quadro faz parte do nosso dia a dia, de tudo aquilo que a gente oferece, desde o transporte humanizado, a qualificação para uma família que está em vulnerabilidade social, está provendo a própria renda através daquilo que se tem, daquilo que se pode. Esse é um trabalho que começa pelo serviço social como porta de entrada e vai até o transporte e pode seguir. Esse é um pouquinho do nosso espaço, esse é o nosso auditório, né? Onde nós realizamos as atividades com as crianças, com as famílias. Pode passar. Esse é o nosso quadro de atendimento social. A Paloma também, minha colega de trabalho, assistente social, aí vocês podem me pular, porque já estão me vendo. A Gabi, que está aqui do meu lado, o Gil, a Nínive e a Camila. O Gil é monitor social, que faz o acompanhamento do trajeto das crianças dentro dos veículos. A Gabi, psicóloga, que faz atendimento
aqui dentro do Instituto, com as famílias e com as crianças. A Nínive é orientadora socioeducativa, que faz um trabalho voltado para as crianças, e a Camila também faz esse trabalho voltado para as crianças. Agora chegou a hora do serviço social, tá? O serviço social do Instituto Heleninha, ele é a porta de entrada para toda e qualquer criança e adolescente que venha fazer parte do nosso quadro de atendidos. Através do serviço social, nós recebemos os encaminhamentos dos hospitais parceiros, fazemos uma avaliação da situação socioeconômica familiar, porque, como eu disse lá atrás, o fator da criança estar dentro dessa vulnerabilidade social, não vou te dizer se é baixa, se é alta, porque cada família é um caso específico. Por quê? Quando a família chega para o Instituto Heleninha, a gente faz essa avaliação, o serviço social, ele amplia esse olhar para o quadro familiar. Então, fazemos essa avaliação. Posterior a essa avaliação, nós entramos em contato com essa família para a gente poder fazer a inclusão dela aqui no transporte. Por quê? Quando a família está nesse processo, em sua grande maioria, é o pai ou a mãe, ou simplesmente a mãe. Nosso quadro atual é de famílias onde a mulher em si, ela toma a frente do tratamento da criança, então ela abre mão do trabalho, abre mão do lazer, abre mão de tudo para ficar dentro do hospital ou dentro do transporte com a criança em busca do tratamento. Um dos fatores do serviço social, né, um dos atos que o serviço social faz aqui no Instituto são os grupos de acolhimento, né? É atendimento individual, os grupos de acolhimento. Nossa premissa é fortalecimento de vínculos, garantias de direitos. Todo o nosso trabalho é focado na família, né? Então, é a família, a mãe, o pai, o avô, a avó, a família estendida, porque às vezes a mãe não consegue nos mostrar exatamente qual que é a vulnerabilidade que a família se encontra, mas o esposo consegue, ou a irmã, ou a cunhada, e a gente consegue ampliar esse atendimento para essa família, prezando sempre para não termos mais agravos no rompimento de vínculos familiares e sociais, que a gente sempre está na busca, aqui no Heleninha, de fortalecer a família como um todo, né? Então, não deixar que essa família perca a sua autonomia, lutar sempre para manter a dignidade das crianças e adolescentes no tratamento, manter essa criança e essa mãe, essa família fortalecida para que não haja rompimentos, né? Desse tratamento, dentro dessa família. Pode passar. Vamos lá. Principais atividades do nosso setor, como eu falei inicialmente, é o processo de avaliação para inclusão do serviço. Então, esse processo ele é composto por uma entrevista social, depois por um processo de integração. Então, os assistentes sociais fazem essa entrevista, fazem essa avaliação, têm essa visão macro da situação familiar, das camadas que ela se encontra. Posteriormente, fazemos a integração aqui no Instituto dessas famílias, fazemos o acolhimento dessas famílias com a equipe, que é a Gabriela, que é psicóloga, a Nínive e a Camila, que são orientadoras socioeducativas. Nós apresentamos o Instituto, no caso, para a família, para que a família conheça o Heleninha, né? Que a família veja realmente o que é o Heleninha, como funciona o Heleninha, para que a família tenha acesso aos nossos profissionais, aos nossos serviços. Família entrou na Heleninha, já faz parte da família Heleninha, o que a gente faz? A gente faz o acompanhamento, as orientações, o encaminhamento, a articulação com a rede no qual a família está inserida, porque nós atendemos, como eu disse no início, várias regiões de São Paulo, leste, sul, norte, oeste, então a gente atende uma região e são micros, né? Se a gente colocar micropolos, então o serviço social entra em contato com a rede, de articular com a rede onde a família está localizada. Então, nosso papel aqui ele quebra um pouco de barreiras, de fronteiras. Então, a gente tem acesso à rede de apoio da família dentro da assistência social. Então, próximo quadrinho, vocês vão ver que é CRAS, CREAS, hospitais,
e rede socioassistencial. Então, o nosso papel aqui é um tentáculo, né? A gente está aqui na região da Zona Sul de São Paulo, mas a gente está dentro do Butantã, da Zona Leste, a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Promover atividades em grupo com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e disseminar informações. Nós temos alguns grupos direcionais, né? Como roda de conversa, que é feito por assistente social, que é a assistente social Paloma, quem faz esse trabalho com as famílias. Esse é um grupo que funciona para a gente de forma online e híbrida. Ele conta também com a presença de uma voluntária, que é uma psicóloga, que aborda vários temas com as famílias, todos referenciados com referenciamento ao tratamento, ao pós-tratamento, bem como as dúvidas que as famílias têm com relação a fortalecimento de vínculos, a garantia de direitos. Esse grupo é focado justamente para fazer esse atendimento, para alcançar algumas famílias que não podem estar vindo aqui no Heleninha, participar das atividades dos grupos. Nós temos os grupos com socioeducativo, que é um grupo que é realizado com as crianças, o atendimento. Mais para frente a Gabi vai passar esse tópico. São grupos que são feitos pelas orientadoras socioeducativas, pela Gabi também, junto com as crianças e com os adolescentes aqui em Ló, tá? E o grupo de acolhimento social. Esse grupo de acolhimento social, ele engloba o grupo de geração de renda, os grupos que a Gabi também faz com as famílias. Então, nosso papel aqui, enquanto equipe técnica, enquanto serviço social e psicologia, é lutar para fazer com que essas famílias entendam os seus direitos, que não abram mão das suas conquistas, que aprendam a ser cada vez mais autônomos, né? Que busquem essa autonomia, que busquem a sua, como que eu posso dizer? Independência. É isso. Posso. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Gabriela. Eu sou psicóloga aqui no Instituto Heleninha. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre o setor no qual eu trabalho, que é o de psicologia. Então, dentro do Instituto Heleninha, a gente preza por auxiliar dentro do tratamento integral de saúde, né? Então, o que seria esse trabalho integral, né? Para além do tratamento dentro dos hospitais de referência, essa família, essa pessoa, né, essa criança e adolescente que está no processo de tratamento oncológico, ele vai precisar de cuidados, né, que são realizados por outras instituições, cada um dentro da sua expertise. O setor de psicologia do Instituto Heleninha, ele atua de forma integral e humanizada no acolhimento de crianças e adolescentes em tratamento oncológico e seus familiares, promovendo cuidado emocional e suporte psicossocial durante todas as etapas do processo de tratamento. Nossa equipe realiza atendimentos individuais e grupais, com caráter de apoio psicológico, buscando fortalecer recursos internos, estimular as expressões emocionais e contribuir para a construção de estratégia de enfrentamento diante dos desafios vivenciados. O que significa tudo isso, né? Significa que dentro do processo do tratamento oncológico, para além do apoio e do cuidado que é realizado dentro dos hospitais, o Instituto Heleninha, ele realiza o auxílio com relação ao transporte, mas também realiza o apoio psicossocial dessas famílias. Então, a gente contempla no atendimento e no apoio tanto a pessoa que está em tratamento oncológico, quanto as pessoas que estão ao seu redor, que são seus pais, seus responsáveis, seus irmãos, e a gente vai acolhendo essa família e auxiliando nessa travessia do processo de tratamento. Também oferecemos acompanhamento especializado para famílias em processo inicial de luto, garantindo o acolhimento sensível, escuta qualificada e orientação deste momento delicado. A atuação do setor é fundamentada na psicologia social de base vingotskiana, que é de Vygotsky, compreendendo o sujeito em uma relação com o contexto social,
Por que a gente utiliza essa abordagem e não outra, né? A gente entende que a gente precisa entender a história dessa pessoa, porque cada família ela vai chegar de uma forma aqui. Tem famílias que ela compreende um pouco melhor por causa do seu histórico de vida, e tem famílias que têm maior dificuldade. Tem famílias que conseguem falar a palavra câncer, tem família que não consegue falar a palavra câncer. E isso vai depender muito da história de vida, o local onde ela convive, como que ela entende o que é o câncer, o tratamento oncológico, como que isso atravessa, que viés que o tratamento perpassa essa pessoa, né? Para além dessa abordagem de Vygotsky que a gente utiliza, da psicologia social, a gente também utiliza a abordagem winnicottiana, que é o trabalho lúdico, né? É entender como essa família pode ser suficientemente boa, como que essa família ela pode trazer o hold, como que ela pode trazer o auxílio e a segurança emocional, favorecendo o desenvolvimento saudável daquela pessoa que está no processo de tratamento, tá? Todo o trabalho da psicologia, ele sempre vai ser com um olhar ético e integral, pensando não só na pessoa, no processo do tratamento, mas também na família que o rodeia e como que a gente pode realizar e auxiliar nessa trajetória, sempre tendo o maior cuidado possível, trazer uma leveza no processo oncológico, que a gente sabe que é um tabu, e como que a gente pode trabalhar a questão dessa transformação humana, desse desenvolvimento. As principais atividades do setor são os atendimentos individuais em grupo, como eu falei lá no início, as oficinas terapêuticas, que estão dentro do grupo de acolhimento, junto com a equipe da assistência social, e o apoio no processo de luto, né? Hoje, o Instituto Heleninha realiza esse apoio inicial para essas famílias, então é o setor de psicologia, que conversa com essa família, entende o que está acontecendo, que faz essa anamnese, essa triagem, para poder entender como que vai ser direcionado essa família após o fim de vida dessa criança ou do adolescente que estava em tratamento oncológico. Eu vou falar um pouquinho também de um outro setor, que é o setor das orientadoras socioeducativas, nosso setor socioeducativo, que trabalha tanto lá no auditório, que foi uma imagem que a gente já passou anteriormente, como na parte da brinquedoteca, que faz parte aqui do espaço social do Instituto Heleninha, que fica localizado aqui no Brooklyn. Então, o socioeducativo é um espaço onde a criança atendida pode, de fato, voltar a ser criança. Aqui ela brinca, se expressa, encontra um alívio à rotina intensa do tratamento, promovendo oficinas, atividades lúdicas, rodas de conversas, experiência criativa, proporcionando um momento de leveza, acolhimento e desenvolvimento. O nosso setor socioeducativo, ele se utiliza desse espaço lúdico, né, para que, de fato, esse processo do tratamento, ele seja mais leve, porque muitas das vezes, nesses espaços hospitalares, essa criança, esse adolescente, ele vai ser visto simplesmente como um paciente. E está vinculado muito à questão do tratamento. Então, quando chega aqui no espaço socioeducativo, a gente não vai falar sobre a questão do tratamento oncológico, a gente não vai trazer muitas informações com relação às atividades ou tratamento que ele está exercendo naquele momento. O socioeducativo da Heleninha, ele é voltado para a ludicidade. Então, quando essa criança, esse adolescente, ele chega aqui, ele pode simplesmente ser criança ou adolescente, né? Ele pode realizar atividades, participar de festa, pode ir num teatro, pode ir em atividades que por muito tempo eles ficam afastados devido ao processo de imunidade. Então, o socioeducativo, ele trabalha com algumas temáticas, como autocuidado, diversidade, meio ambiente, emoções, sempre respeitando o momento e o limite de cada um. Então, pode ser que essa atividade, devido à questão de imunidade daquela criança e do adolescente, ela seja individual. Ou, se ela tiver numa condição melhor, a gente proporciona para ele uma atividade com mais crianças, que vai trabalhar o processo de socialização dele também,
né? Cada atividade é planejada com intenção de desenvolver pensamento crítico, estimular a autoestima e valorizar a singularidade de cada criança. Dentro do socioeducativo, eles trabalham com oficinas, rodas de conversa, atendimento individual e em grupo também. Agora eu vou falar para vocês sobre um projeto que existe aqui no Heleninha, que faz parte do socioeducativo, que é o bate-papo na comunidade, que é quando o Heleninha ele sai das atividades em loco e vai realizar um bate-papo com adolescentes e funcionários de escolas ou outras ONGs sobre o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Essa atividade ela é realizada para poder desmistificar o processo do diagnóstico, falar um pouquinho sobre os sintomas e trazer à tona o tema do câncer infanto-juvenil, que por vezes ele fica isolado e fica recluso aos hospitais especializados. Né? A gente sempre traz dentro do bate-papo na comunidade que a gente escuta falar muito sobre Outubro Rosa, sobre o Novembro Azul, mas dificilmente a gente fala sobre o processo do câncer em criança e adolescente. E é por esse motivo que a gente vai até as escolas e outras OSCs para conversar e falar um pouquinho sobre esse assunto, para que a gente possa trazer à tona esse tabu, né, que é o câncer em crianças e adolescentes. As atividades do projeto Bate-Papo na Comunidade são desenvolvidas de forma presencial, conforme a disponibilidade e a estrutura das instituições participantes. Durante o processo do Bate-Papo na Comunidade, as apresentações são realizadas por jovens ex-atendidos do Instituto Heleninha, que compartilham suas histórias, vivências durante o tratamento oncológico. Quando não ocorre esse contato do jovem ex-atendido de forma presencial, é realizado também através de vídeo, né, depoimentos gravados, possibilitando a ampliação do alcance das ações em diferentes regiões. É realizada também uma distribuição de materiais gráficos informativos com orientações sobre sinais de alerta, diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil e formas de enfrentamento da doença. Então, a gente tem 2 material gráfico, que também está disponível no nosso site, que é o Vivendo e Aprendendo, que é uma história do Breno e da Maria, que fala com relação ao tratamento, e tem 3 aí finais possíveis, e também a gente tem a cartilha, que é do diagnóstico precoce, que aí fala um pouquinho sobre os sintomas, onde você pode buscar informação segura sobre o assunto, e a gente distribui durante a atividade do bate-papo na comunidade. A gente vai passar um pouquinho aqui um vídeo de alguns familiares falando sobre o processo do tratamento e o atendimento do Instituto Heleninha. O Instituto Heleninha entrou na nossa vida, assim, num momento muito difícil, né? Foi no descobrimento da doença da Nicole. Eu estava sem chão e passando por dificuldades, né? Que eu tive que sair do emprego para cuidar dela. Quando a gente está vivendo esse tratamento, a gente não consegue trabalhar, aí acaba ficando sem renda. E ajudou a gente muito, assim, no transporte, porque tinha dia que nós não tínhamos como vir, né? Ir para o hospital também, ajuda nós muito, 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 porque a gente não tem como ver, né? O Instituto Heleninha, ele é uma rede de apoio muito grande para nós mães, os adolescentes, né? Eu gosto muito de vir aqui, muito descontraído, a gente esquece assim um pouco do problema, né, que eles vivem, assim, que eles passam. Uma segunda família, a gente acaba sendo família, porque através daqui a gente conhece outras mães, a gente conversa sobre situações também que elas estão passando a mesma coisa. Quando você tá aqui dentro, você esquece o mundo lá fora, você fica conversando, fazendo atividade, fazendo, desenhando, conversando mesmo, isso que eu gosto de fazer. É uma coisa que dá um prazer, sabe, de ficar aqui dentro. E eu sou muito grata a vocês por tudo que vocês fazem e fizeram por nós, e por toda a família, né? Eu tenho, muito prazer de
todo mundo, de viver esses 5 anos com vocês. Eu não sabia que isso aqui existia, da minha filha adoecer. E tem muita gente que não sabe ainda o quanto vocês fazem bem para as pessoas, né? Estou com 5 anos da Heleninha e só tenho agradecer muito a Heleninha por oferecer o transporte. Gratidão. O Instituto Heleninha entra na nossa vida. Bom, é importante a gente trazer, né, que o Instituto Heleninha, ele sobrevive, né, através de doações de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, e também através de fomentos, né? Então, é muito importante para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho e realizar o auxílio e o cuidado com essas famílias e com essas crianças e adolescentes, que a gente possa, de fato, aí, ter doadores, né? Então, é através desses processos de como as pessoas podem ajudar o Instituto Heleninha a sobreviver, que a gente consegue auxiliar, dar apoio psicológico, dar apoio socioassistencial, dar apoio pedagógico, enfim, para que essas crianças possam vivenciar o tratamento de uma forma mais tranquila, respeitosa e digna, né? Porque quando a gente disponibiliza o transporte, a gente está disponibilizando um acesso ao tratamento de forma confortável, porque muitas das vezes essa criança que está lá na periferia de São Paulo, né, ela tem que pegar transporte público, acabando de fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia, e as pessoas que estão ali dentro daquele transporte público, elas não sabem o que está acontecendo na vida daquela pessoa, né? E aí o Heleninha, ele se faz importante, não só pelos processos de transporte, mas também para informar, junto com o serviço social, os direitos dessa família, qual o benefício que ele pode buscar durante esse processo, né? Fazer com que a gente possa disponibilizar esse apoio psicológico e trabalhar, de fato, essa saúde integral com essa família. É muito importante para a gente poder disponibilizar isso, e para as famílias também é muito importante, porque são famílias que muitas vezes não têm essa informação, não sabe como lidar com isso, e apesar de ter essas informações dentro dos hospitais especializados, muitas vezes eles se sentem perdidos. E aí é neste lugar, é neste momento que entra o Instituto Heleninha para auxiliar nesse tratamento integral e cuidar e dar apoio e realizar em conjunto, né, o auxílio tanto para a pessoa, tanto para a criança e adolescente em tratamento oncológico, quanto para essa família que de uma hora para outra, depois do diagnóstico, se viu aí despedaçada e tendo que se reorganizar e tendo que se remontar e se revalidar dentro da sua vida, né, dentro desse processo. Bom, a gente terminou a nossa apresentação, a gente está aberto a perguntas sobre o Heleninha e sobre esse processo do auxílio do Heleninha nesse tratamento integral à criança e adolescente em tratamento oncológico. Espero que a nossa fala e a nossa apresentação sobre o Heleninha tenha sido válido para vocês e que auxiliem vocês no entendimento desse processo. Olá, meninas, retornamos aqui. Foi incrível conhecer um pouquinho mais do Instituto Heleninha, saber as ações, quem participa, né? Vi aí que vocês trouxeram um pouquinho do quadro de pessoas que estão aí atuando para que realmente possam ter uma experiência positiva. Então, aproveito esse momento para parabenizá-las e estender, né, os parabéns a toda a comunidade do Instituto Heleninha. Dizer que é realmente um trabalho inspirador que vocês fazem, é muito emocionante. Escutar aqui a fala do pessoal no vídeo que vocês trouxeram foi realmente algo que impactou bastante. Creio que para os nossos inscritos também
eles estão interagindo aqui no nosso grupo do WhatsApp. E como vamos deixar disponibilizado para eles, os que verão também depois, eu tenho certeza que vão gostar. Aproveito novamente para agradecer e para deixar o convite para vocês inscritos que estão aí do outro lado, a conhecerem o Instituto Heleninha, a serem um doador, um voluntário, conheçam um pouco mais de perto. Realmente é um instituto que vale a pena ser compartilhado, que vale a pena que muita gente conheça, né, e conheça o trabalho de impacto que eles atuam. Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso momento de pré-evento. Se encontramos novamente no dia 8 de dezembro, no nosso momento de abertura oficial do terceiro CONAISA. Então, será um prazer contar com todos vocês. Tchau, tchau!